Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares realizam sessão plenária. Vereadores aprovam, em segunda discussão, o passe livre universitário. Especialista faz alerta para relaxamento da população em relação à Covid-19. Estudo mostra que os escravos chegaram ao Rio pela Praça 15 e não pelo Cais do Valongo. Não saia daí, a gente volta já. Combate às fake news. O crescimento das fake news ou da desinformação é uma realidade. O crescimento vem ocorrendo. Infelizmente, apesar de todo o trabalho, né, de conscientização da população, né, é um trabalho diário de combate, de orientação à população para que haja, né, para que não haja a reprodução dessas mensagens que a pessoa não tem conhecimento. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral tem dado todo o apoio aos juízes, né, nos seus municípios, né, no sentido de ter montado uma equipe de inteligência, né, para que possa, de alguma forma, auxiliar, né, a busca, né, desses fatos, a busca, o combate a essa prática. Não há a nossa pretensão de exaurir com as fake news, não há a nossa pretensão de finalizar, impedir que isso aconteça, que nós sabemos que a internet é um território, né, hostil e um território muito vago, muito grande, né, de informações, mas a tentativa do tribunal é de trabalhar com inteligência, auxiliando, dentro do possível, os juízes, né, e também os cartórios eleitorais no combate e na redução dessa prática. Nós montamos, então, uma equipe, né, de inteligência, como já disse, que dá esse apoio. Então, os juízes decidem, muitas vezes, remetem essas decisões a essa equipe de inteligência, né, para poder haver um contato mais rápido com as mídias sociais, o Facebook, Instagram, WhatsApp, quer dizer, já há um contato direto do tribunal com essas empresas. Toda vez que os juízes decidem, em cada município, isso é encaminhado aqui para essa equipe de inteligência que já faz o contato para retirar o mais rápido possível do ar desse tipo de comunicação, uma comunicação mentirosa, uma comunicação que seja, cujo conteúdo não é reconhecido. Além disso, também há um trabalho de inteligência para auxiliar na investigação dessas mensagens. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com informações de mais uma sessão plenária. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapur. A pauta começou com a votação de projetos em segunda discussão. Entre eles, foi aprovado o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta seletiva de lixo nos geradores de lixo extraordinário na capital. Também foi aprovado o projeto emendado que define parâmetros para a colocação de cadeiras e mesas nas calçadas. O PL vai à redação final. O parlamento também aprovou o passe livre universitário, que, segundo os autores, vai beneficiar os estudantes carentes. O projeto também amplia os benefícios dos alunos da rede pública de ensino. Depois, os parlamentares votaram projetos em primeira discussão. Eles aprovaram o que obriga moradores ou não do Rio de Janeiro a socorrerem animais atropelados nas vias públicas. Os vereadores também aprovaram a lei complementar que institui normas e regras para o serviço de entrega de alimentos e pequenas mercadorias por aplicativos no município do Rio. As empresas que exploram o serviço terão que se cadastrar na Secretaria Municipal de Transportes. Agora vamos falar sobre saúde. Nos últimos dias, o número de pacientes internados com o coronavírus aumentou. A repórter Mariana Rosadas conversou com um especialista que fez o alerta. As pessoas estão relaxando com as medidas de prevenção.
A Sociedade Brasileira de Imunizações manifesta preocupação com o aumento de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados à doença na rede SUS do município ultrapassou os 80%, enquanto mais de 70% dos leitos de enfermaria estão preenchidos. O índice de internações na cidade é o maior nos últimos 3 meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade, porém, permanece em fase conservadora de flexibilização e o Comitê Científico da Prefeitura do Rio segue monitorando os indicadores de acompanhamento da pandemia. O Renato Kifuri é infectologista e hoje nos atende para falar do aumento do número de casos de contágio por Covid-19 no Rio de Janeiro, que não chega a ser exatamente uma surpresa para quem vem acompanhando essa doença, né, doutor? Sem dúvida, na hora que nós modificamos ou relaxamos as medidas de distanciamento, possibilitamos flexibilizar por um controle da pandemia, essa flexibilização deveria ter sido feita de maneira mais cautelosa, de maneira mais prudente, mais escalonada, mais lenta, com cuidados, né? O que parece que não aconteceu em boa parte da cidade e do estado. Infelizmente, a pandemia ela é toda interligada. Então, não basta, por exemplo, os idosos, os trabalhadores, as crianças na escola tomarem as medidas, se, por exemplo, os jovens continuam fazendo festa, aglomerando, a doença volta a circular entre eles e depois na família deles e depois no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Há uma interligação em todos esses. Então, a pandemia, para ela ser controlada, o controle da circulação do agente, nesse caso, é feito com o comportamento e com a participação de todos. Quando um falha, todos acabam pagando a conta. Então, o rebote desses índices é atribuído justamente a um comportamento da população, especialmente a essa camada que o senhor citou, os jovens. Sem dúvida, se nós entendemos que o distanciamento provoca a diminuição da circulação e o controle da pandemia, a aproximação é justamente o contrário, promove a circulação do vírus mais entre as pessoas e o aumento do número de casos. Por isso que esse relaxamento deve ser feito sempre com cuidado, aos poucos, limitando o número de pessoas, evitando sempre aglomerações. É difícil responsabilizar uma única faixa populacional, uma única parte da população. É um compromisso que deve ser de todos, Mariana, porque essa é uma luta que tem que ser de todos. Quando a gente achou que a guerra estava ganha, ela não estava ganha, estava ganhando uma batalha. Né? A gente vence uma batalha, mas o relaxamento, o afrouxamento da baixa guarda nessas situações propicia que o inimigo volte. Então, esse é o cenário. Nós talvez relaxamos demais. O comportamento de uma segunda onda dentro de uma pandemia é absolutamente esperado. Né? As pessoas se infectam, acalma, depois ela volta numa segunda onda. O que nós temos que fazer, como nós falávamos lá no começo, vamos flexibilizar, mas com o olhar na epidemiologia, com o olhar no número de casos, com o olhar no número de leitos, e esses dados incrementando, talvez tenhamos que retroagir e retroceder nessas medidas de flexibilização tão duras aí para a nossa sociedade. Pois é, como a gente já vê acontecendo em cidades do hemisfério norte, por exemplo, que sim tiveram uma segunda onda. Agora, no Brasil, há toda uma discussão sobre segunda onda e platô. Para confundir um pouco mais, nós tivemos um problema de registro dos dados, um atraso de abastecimento do número de registro de casos, o que acabou concentrando justamente nessa fase um aumento de número de casos que estavam represados. Então, talvez a queda não tenha sido tão acentuada e esse aumento esteja só uma acomodação na curva desses números de casos. Nós precisamos de mais alguns dias ou semanas para entender qual é a dinâmica da epidemia aqui no Rio de Janeiro. Lembrar que o nosso país é muito grande, então o que acontece eventualmente na cidade do Rio de Janeiro não se reproduz em Volta Redonda, em Niterói, na região dos lagos, ou mesmo num país tão grande quanto o nosso. Os momentos da epidemia, epidemiológicos, podem variar de acordo com o número que já foram infectados, de acordo com as medidas de distanciamento, de acordo até com a faixa etária da população. Regiões que têm mais idosos tendem a sofrer mais do que aquela região onde a população jovem predomina. Agora, os registros indicam que há um aumento da ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, dedicados a tratar pacientes de Covid-19. Isso é muito preocupante. Esse é um fenômeno que vem sendo observado em várias capitais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Nós passamos por uma fase onde os leitos estavam bastante desocupados, a frequência de ocupação era bastante baixa, e hoje nós já vemos um incremento. Esse é um dado visível. Quem trabalha com esses pacientes revela ou nota isso a olhos nus, não precisa nenhum dado estatístico, os dados só estão confirmando esses aumentos que vêm variando. Chama atenção, por exemplo, em São Paulo, Mariana, um aspecto interessante é que há uma desproporção entre esse aumento de ocupação de leitos nos hospitais privados do que nos públicos. Parece que agora a classe social que está sendo mais atingida pela pandemia é a classe de melhor poder aquisitivo, justamente aquela que pôde fazer o melhor distanciamento na primeira fase. Foi mais poupada na primeira fase porque tinha condições de fazer distanciamento social. Os bairros mais pobres, as periferias, os hospitais públicos foram mais contaminados e talvez agora tenha uma segunda onda um pouco menor. Mas é muito cedo. Nós precisamos de mais algum tempo para entender a dinâmica dessa circulação. Qual é a cinética da circulação do vírus nas diferentes regiões do país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova medidas para acelerar o registro de vacina contra a Covid-19. A partir dessa norma, as empresas interessadas em registrar a vacina vão enviar dados técnicos sobre os testes, de forma contínua. Por causa da pandemia da Covid-19, muitos consumidores evitam sair de casa. Esse isolamento provocou mudanças no comportamento de pessoas e empresas. Essa alteração proporcionou a expansão do comércio virtual. Uma pesquisa revelou que só no primeiro semestre de 2020, 7,5 milhões de pessoas recorreram à internet para fazer suas compras. Muitos desses consumidores usaram as plataformas digitais para comprar pela primeira vez. Sobre esse assunto, eu converso com Eduardo Terra, presidente do Sindicato Brasileiro de Varejo e Consumo. Eduardo, eu quero já agradecer pela sua participação. Eduardo, após a reabertura do comércio, foi possível perceber algumas mudanças de hábitos dos consumidores. Quais foram as mudanças mais significativas? Olá, sem dúvida, a pandemia trouxe uma série de mudanças de comportamento por parte do consumidor brasileiro. A nossa pesquisa, que foi realizada em outubro, mostrou isso. Algumas dessas mudanças revelam a digitalização, né, da jornada e dos hábitos desse consumidor, comprando mais pela internet, usando mais dispositivos móveis. Então, a pesquisa mostrou, por exemplo, que 14% da nossa amostra, né, dos consumidores brasileiros fizeram a sua primeira compra pela internet pela primeira vez durante a pandemia, mas voltando às lojas físicas, né, 58% das pessoas mudaram a sua forma de pagar a compra na loja durante a pandemia, muito provavelmente por conta da preocupação com a questão do toque e da contaminação. Então, pagamentos que envolvam menos a questão de pegar no dinheiro, manusear algum tipo de pagamento que envolva um toque. Então, aqueles pagamentos que tenham menos o processo de encostar a mão, que envolvam menos o contato. Já era previsto esse tipo de mudança no comportamento do consumidor, usando mais a internet, as plataformas que estão aí disponíveis, ou você acha que, de fato, é possível perceber que, de fato, a pandemia ela potencializou isso de uma forma que, assim, ninguém esperava? Esse é um ótimo ponto, Luciana. A gente tem dito que a transformação, a digitalização do consumidor e do varejo já vinha acontecendo antes da pandemia. O que a pandemia fez foi acelerar essa mudança. Então, foram, a gente costuma dizer, muitos anos em poucos meses, né? Então, aquilo que talvez levasse 5, 6 anos para acontecer, aconteceu em poucos meses. Então, pagamentos mais digitais, agora a gente tem no Brasil a chegada do Pix, né, usando muito o telefone celular, os QR Codes, algo que talvez para incorporar no hábito levaria-se mais tempo, a pandemia acelerou. As compras pela internet, usando também os dispositivos digitais, a mesma coisa. Então, a pandemia foi, de fato, um grande acelerador da mudança de hábito, principalmente daquilo que envolve aquilo que a gente chama de digitalização da jornada de compra do consumidor brasileiro. Já é possível perceber, calcular aí os impactos disso no comércio, para o comércio? Pois é, esse é um ponto interessante, né? Quando a gente fala da digitalização,
fica talvez uma preocupação de como é que fica a loja física, aquela loja de rua, ou mesmo do shopping. E ela continua sendo importante. Um dado que é importante, mesmo com toda essa digitalização, só 6% de todo o varejo brasileiro acontece pela internet. Então, 94% de tudo que se vende ainda acontece pelos meios tradicionais. E mesmo esse 6%, ele normalmente acontece com algum tipo de integração com a loja física. Então, você compra online e vai buscar na loja. Você compra online, mas é a loja que manda para sua casa. E mesmo em países como China, Inglaterra, Estados Unidos, onde esse nível de digitalização é muito alto, a loja física ela tem um protagonismo grande, ela continua sendo integrada a essas vendas digitais. Então, vendedores continuam sendo importantes, lojas continuam sendo importantes. O que muda é que aquela loja do passado, que a gente chama de uma loja analógica, né, onde, quando ela abria, a gente ficava esperando os clientes chegarem, essa loja morreu. O que a pandemia mostrou é que a loja tem que se digitalizar, tem que usar ferramentas de ir até o cliente e não esperar o cliente vir até ela, né, e se conectar com esse mundo mais digital. Agora, é possível saber se esse consumidor está satisfeito com esse novo relacionamento, esse novo tipo de relacionamento? Pois é, a pesquisa mostrou que 91% dos consumidores disseram estar satisfeito com a sua experiência de compra no plano digital, 81% diz estar satisfeito com a sua experiência física. É um número bastante alto, claro que tem aqui uma janela de oportunidade sempre para melhora, né? Mas a pesquisa nos surpreendeu com esse número. Eu viajo bastante, eu costumo dizer que o varejo brasileiro é muito competitivo, a gente tem um bom nível de comércio, um bom nível de varejo, um bom nível de atendimento. O que a gente vai ter que saber fazer agora é digitalizar esse nosso varejo para que ele também possa ser competitivo nesse novo plano, que é um plano digital com bastante tecnologia, já que o consumidor brasileiro adotou tecnologia como parte do seu hábito. E você vai assistir no próximo bloco. Estudo mostra que os escravos chegaram ao Brasil pela Praça 15. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Para celebrar a data, o Hemorrio lançou a campanha Semana do Doador. O evento vai ocorrer entre os dias 23 a 27 no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel. A doação pode ser feita entre as 8 horas da manhã e as 3 da tarde. Para tirar dúvidas sobre quem pode doar, basta ligar para 2868-8134. O Aeroporto Santos Dumont recebeu o certificado Turismo Consciente, que é emitido pela Secretaria Estadual de Turismo. O selo foi criado com o objetivo de orientar empresas e auxiliar turistas para a retomada das atividades, levando em consideração todas as medidas sanitárias. Álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento social são os itens básicos da nova realidade imposta pela pandemia. Jogador de futebol, o Jonathan sabe que o jogo contra o novo coronavírus é duro. É verdade, com essa pandemia a gente não pode dar mole, que mesmo muita gente achando que acabou, não acabou. A gente está se preparando e se protegendo o máximo que puder. Já o Márcio veio deixar o filho, que vai tentar a sorte em Rondônia. Mas nem a saudade, que já dói, tira a preocupação dele com a segurança da família. Eu, na verdade, estou tomando muita precaução. Não estou, né? Estou aqui hoje porque meu filho está viajando, né? Mas eu estou bem restrito. Não estou brincando não, porque eu sei que a coisa é séria. Com o afrouxamento das restrições de circulação, garantir mais segurança sanitária nos ambientes públicos é fundamental. O governo do estado criou uma certificação para orientar empresas e auxiliar os turistas na retomada das atividades. É o selo Turismo Consciente.
O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, recebeu o reconhecimento no último dia 10. Para isso, o terminal se comprometeu a adotar 10 medidas para uma circulação mais segura. São os princípios básicos, né? Que são o uso de máscaras e equipamento de proteção individual, distanciamento social e físico, com marcações pelos terminais de passageiros, áreas de embarque e desembarque, a manutenção da higiene pessoal de todos os colaboradores e a conscientização, que é o ato mais importante. A vigilância na saúde dos funcionários, limpeza, higienização de ambientes, treinamento das nossas equipes e a manutenção regular deste treinamento, comunicação com o cliente, isso nos faz aprimorar cada vez mais a conscientização dos usuários e passageiros do aeroporto, uso de algumas tecnologias para identificar aglomerações, instalação de catracas automatizadas nos pontos de acesso ao embarque do aeroporto para evitar contatos, controle de qualidade com mais eficiência e regras específicas que foram impostas no próprio modelo de certificação do selo a nós. Com o selo, o terminal se junta a outros pontos de grande fluxo de turistas, como o Pão de Açúcar, a Rodoviária Novo Rio, Roda Gigante e o Maracanã. O objetivo é garantir condições de segurança diante da retomada das atividades turísticas. Mas o esforço contra o avanço da Covid-19 tem de ser de todos. Por isso, além do selo, a Infraero também desenvolveu uma campanha com orientações para usuários e passageiros sobre o novo coronavírus. A iniciativa Cuide Ainda Mais de Você e dos Outros traz dicas de comportamentos que devem ser seguidos em razão da pandemia. Seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a empresa também instalou painéis de acrílico nos check-ins, dispensadores de álcool em gel e reduziu pela metade a ocupação máxima nos ônibus de transporte de passageiros. E outras ações que seguem as medidas determinadas pela Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? Para que todas as atividades ocorram com os cuidados que o combate ao coronavírus exige. E um fato importante, Thiago, que aí eu chamo a atenção, é que todos esses detalhes estão disponíveis no nosso site, que é www.infraero.gov.br, de acesso fácil, objetivo e simplificado a todos os passageiros e usuários que assim desejem conhecer quais são as ações que nós já havíamos adotado, estamos adotando dentro da nossa campanha Cuide Ainda Mais de Você e dos Outros. Na semana que se comemora o Dia da Consciência Negra, um estudo feito por um pesquisador da UFRJ mostra que a chegada dos escravos no Rio de Janeiro não foi pelo Cais do Valongo. Eles teriam entrado na cidade pela Praça 15, onde hoje está localizada a Casa França Brasil. A chegada de africanos escravizados ao Brasil tem como símbolo o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que, reconhecido como o maior entreposto do continente no século XIX, ganhou da Unesco o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Mas uma pesquisa realizada sobre o assunto revela uma nova história da escravidão brasileira. E para falar sobre a pesquisa, eu converso com o historiador e arqueólogo do Museu Nacional da UFRJ, Reinaldo Tavares. Reinaldo, fala um pouquinho para a gente da sua pesquisa aí, que traz tantas novidades, né, nessa área da história. Como é que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa e como é que ela foi feita? Bem, é uma pesquisa bem ampla. Ela começa no Museu Nacional, na verdade, durante o processo de mestrado e vai sendo desenvolvida através do doutorado. Então, ela leva mais de 10 anos, na verdade, para ser concreta, né? Para se concretizar como uma pesquisa realmente pontual. O que acontece é que durante esses anos todos, a gente foi acompanhando todo o processo de valorização da cultura afro-brasileira e dos seus resquícios na região portuária do Rio de Janeiro. A gente é mais ligado ao cemitério dos Pretos Novos, mas é claro que a gente também trabalha diretamente em toda a região. E a partir de 2015, foi necessário um olhar muito mais amplo da região através da arqueologia da paisagem. E na arqueologia da paisagem, a gente começa a tentar reconstruir um litoral, uma parte da cidade que não existe mais, que hoje não é mais visível. Inclusive a visão dela de quem vem do mar.
né, que é uma visão feita por um outro arqueólogo, o Nelson Mendonça, mas que nos ajuda muito a ver a cidade do Rio de Janeiro naquele local. E quando a gente vai estudar o cemitério dos Pretos Novos, a gente tem que estudar a entrada desses africanos que morreram, que foram depositados ali no cemitério. E aí a gente começa a buscar as fontes primárias, não mais relatos de cronistas ou de viajantes. Então, as fontes primárias, ver o que a gente encontra. E nas fontes primárias, a gente encontra a entrada desses africanos pela alfândega do Rio de Janeiro. A gente conta o processo de desembarque na antiga Praia dos Mineiros, que fica ali do lado da alfândega mesmo, né, na região da alfândega, hoje próximo à Casa França Brasil, da região ali, quase em frente à Igreja da Candelária. E a gente vê que dali eles eram retransportados, né, para algumas ilhas de quarentena, quando necessário fosse. E depois eles iam, dali eles sofreram 3 processos de venda. O primeiro processo era o leilão na sede da própria alfândega, chamado dos Pés da Alfândega. Isso acontece até 1827, 1828, a gente vê relatos nos jornais da época, chamando para leilões nos Pés da Alfândega. A gente tem, depois dessa data, leilões em lojas que estão na Rua Direita, antiga Rua Direita, que é 1º de março, hoje na cidade do Rio de Janeiro. E você tem também aquela carga comissionada, que ela é entregue do importador aos grandes fazendeiros, né, os grandes latifundiários, que pega essa carga e já transborda pela Baía de Guanabara, né, entra em direção às suas terras, às suas propriedades. E tem um comércio varejista. Esse sim, comércio varejista que atende a cidade, os pequenos proprietários, né, e que vai se localizar na região do Valongo, que a gente conhece ali, tão famosa, né, na cidade do Rio de Janeiro, e foi realmente um grande centro de venda de seres humanos, né, africanos escravizados no século XIX. Você trouxe coisas novas, né, nesse contexto da história. E quais foram esses impactos aí nos seus estudos, né, nessa história, né? Porque até as pessoas e outros historiadores falam que não podemos tirar, né, a importância do Cais do Valongo, mas o fato é que você traz coisas novas e nunca deixa de dar a importância ao cais, né? Não, ele é extremamente importante, porque é através dele que saíram as rotas, na verdade, de chegada, rotas de diáspora africano para o interior da Baía de Guanabara, que chegavam aos estados de Minas Gerais, né, chegando até a região de Goiás, no interior do Brasil. Então, você tem rotas que nascem dali, daquele pequeno cais, e que sobem o Brasil pelo interior. Atende também a região aqui do Recôncavo da Guanabara, que a gente chamava, na verdade, a cidade de São Gonçalo, a cidade de Niterói, Maricá, da Baixada Fluminense toda, né? Então você tem ali na verdade, é um cais de saída, é um cais importantíssimo para o processo de diáspora africano. E você está ampliando aquela região. Hoje você tem o Lazareto da Gamboa já identificado, o local onde eles faziam a quarentena no litoral. Você tem as ilhas de Bom Jesus, as ilhas das Enxadas, essa das Enxadas hoje pertencente à Marinha do Brasil e a de Bom Jesus, anexada à Ilha do Fundão, que foram locais importantíssimos para o comércio negreiro, já que elas foram as ilhas de quarentena. Enquanto não se fazia uma quarentena no litoral, no Lazareto, essa quarentena era feita nessas ilhas, porque a carga de africanos chegava na Baía de Guanabara, ela era inspecionada, se ela tivesse sem mortes e sem doenças, ela poderia ser descarregada aos Pés da Alfândega, né, na Praia dos Mineiros, e aquelas que tinham problemas de saúde, elas eram encaminhadas para essas ilhas e faziam uma quarentena de tempo mínimo de 8 dias, para depois ser novamente apresentado para o processo de descarga. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.